Essa é a etapa 2 do nosso projeto de pontos, referente à disciplina de Teoria das Estruturas 1 da Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão. Nesse sentido, esse trabalho tem como integrantes Alan Silva Araújo, Daniela Rosa Batista Lima, Dimas Crescente Veríssimo Santos, Oswaldo Nogueira de Souza Filho e Gabriel Macedo Duarte, bem como o professor José Daíl de Amorim. Nesse sentido, essa é a fase D referente à etapa 2, ou seja, iremos utilizar software para calcular o modelo estrutural da nossa ponte. O download do nosso software é efetuado da seguinte forma. Primeiro entramos no site Bridge Contest. Posteriormente, clicamos na aba Download Software para efetuarmos o software do West Point Bridge Design. Nesse sentido, estamos utilizando a versão mais atual, que é a 2013. Contudo, eles também disponibilizam as versões mais antigas. Para tanto, vamos utilizar na plataforma Windows, fazendo download para a plataforma Windows. Porém, tem também para a plataforma Macintosh. Nesse sentido, clicamos aqui e efetuamos o download. Posteriormente a isso, instalamos o nosso computador. Após clicarmos no ícone referente ao programa, abre-se a seguinte janela, retratando o nome do programa, West Point Bridge Design, o ano, ou seja, a versão que nele se encontra, e o ícone, que esse é o ícone do programa. Após isso, abre-se essa janela, a qual retrata algumas dicas sobre o próprio programa. Vocês podem visualizar posteriormente. A partir disso, a gente fecha essa janela para darmos início à confecção do nosso projeto. E aqui é a aba inicial, ou seja, a janela inicial do nosso programa. Nesse sentido, na nossa janela inicial, nossa janela de boas-vindas, existem algumas opções a serem seguidas pelo usuário. A primeira, e a que nós iremos utilizar, é criar um novo design de pontes, ou seja, a gente vai dar início à construção do nosso design de pontes, carregar design de pontes pré-estabelecidos pelo programa, como exemplo, esse aqui, já são designs pré-fabricados pelo próprio programa. E tem a outra opção, que seria carregar o nosso próprio design. A gente salva e a gente, se quiser continuar posteriormente, a gente clica e carrega o nosso arquivo. Sequencialmente, abre-se essa janela, a qual está explicando um pouco sobre o nosso projeto que será feito, com algumas medidas próprias do próprio software. Nesse caso, ele fala também do deck, ou seja, o piso ao qual estará o piso da ponte onde passará o veículo. A elevação, nesse caso ele falou que a elevação seria de 24 metros e o vão, que vai daqui até aqui, seria de 44 metros. Ele está exemplificando um possível problema que teríamos. Contudo, esse programa permite-nos modificar esses valores de 24 metros, 44 metros e colocarmos o que acharmos necessário e ideal para o nosso projeto, que será feito na próxima etapa. Assim apertamos Next. Cabe ressaltar também que as dúvidas que surgirem no decorrer da apresentação podem ser retiradas também a partir desse botão Help, o qual tem várias informações pertinentes que são necessárias para a construção da nossa ponte, relatando o que é o vão, o que seria a elevação, quais as partes principais de uma ponte treliçada, entre outros, quais os valores utilizados para o cálculo do orçamento da ponte, dentre outras diversas informações. Nessa etapa 2, pergunta-se se a nossa ponte, o nosso projeto de ponte, é destinado a uma competição. Nesse sentido, como esse vídeo é apenas explicativo, apertamos em No, ou seja, não é destinado a competições, visto que eles fazem competições para saber qual o melhor projeto de pontes. No próprio site da West Point tem
tem essas formas de competições, explicando cada procedimento destes. Agora partimos para a escolha de alguns fatores que interferem diretamente na construção da nossa ponte. Um deles é o deck de elevação, ou seja, a elevação da nossa ponte. Por exemplo, de acordo com a figura aqui, com as modificações que vamos fazer aqui, temos que essa elevação varia para esse programa especificamente, varia de 0 a 24 metros. E aqui a gente vai modificando 20 metros, 16 metros, 12 metros. Nesse sentido, para esse projeto da nossa ponte especificamente, iremos utilizar um deck de 4 metros, mas também poderíamos utilizar um deck de 0 metros e assim sucessivamente. Ou seja, a elevação será de 4 metros somente. Tem também as configurações do suporte da nossa ponte. Nesse sentido, temos duas opções no programa. Temos a opção dos pilares padrões, ou seja, que são esses. Temos as opções dos pilares, a qual colocamos também o arco. O arco que será do tamanho da nossa elevação. Ou seja, 4 metros o arco, elevação do arco. Nesse sentido, para o nosso projeto especificamente, iremos utilizar somente pilares de forma padronizada, que são esses aqui. Posteriormente, podemos também colocar pier, ou seja, o que são piers? São esses pilares aqui que vão ligar a nossa, dar mais resistência ou não, dependendo do nosso modelo de ponte, a nossa ponte. Então, para esse projeto especificamente, não iremos utilizar piers. Semelhantemente, também podemos colocar cabos de ancoragem, ou seja, 1 ou 2 cabos, como podemos ver na figura aqui. Só que para essa ponte não iremos necessitar de cabos de ancoragem, que vocês verão posteriormente. Então, não utilizaremos cabos de ancoragem nessa ponte. Nesse sentido, podemos observar que a partir das modificações que fazemos nas nossas configurações, há uma modificação no custo inicial da nossa ponte, ou seja, o custo de início da nossa ponte, de acordo com valores que já estão pré-estabelecidos ou pré-definidos no nosso software, que são atualizados. Ou seja, a gente tem uma visão geral do custo da nossa ponte a partir de valores reais. Para tanto, temos também que, modificando cada configuração dessa, o custo irá ou aumentar ou diminuir. Por exemplo, aumentamos a elevação, há uma redução do custo para 995.350 dólares, deixando com 4 metros para a nossa configuração original da nossa ponte. Se colocarmos pilares em forma de arco, também há uma elevação nos custos, como visualizamos. Colocarmos pier, também uma modificação, já que o pier é uma subestrutura. Nesse sentido, o pier permite o suporte intermediário da estrutura. Para tanto, com essas configurações, ou seja, 4 metros de elevação, pilares padrões, sem pier, sem cabo de ancoragem, tem esse custo inicial de 124.900 dólares, incluindo aqui, como tem dizendo, o custo do deck, as escavações que serão utilizadas e os suportes. Contudo, não se inclui as treliças de aço, por exemplo, que serão vistas, vocês verão posteriormente. Sequencialmente, apertamos Next. Agora partimos para escolhermos as configurações da nossa plataforma. Aqui. Nesse sentido, iremos escolher especificamente para esse projeto concreto de alta resistência, observando sempre, já se elevou o custo, porque escolhemos concreto de alta resistência, e aqui ele manda escolher o quanto de carga a gente quer que a nossa ponte suporte. Iremos escolher 480, permitir 480, carregamento de 480 kN, centrado, ou seja, só nesse vão. Aqui poderíamos colocar dois caminhões, cada um com 225 kN, nesse sentido temos lá 480 kN, como pode ser observado na figura. E o nosso custo já vai em 125.800
dólares. Então apertamos agora em Next. Agora iremos selecionar o nosso modelo de ponte. Ou seja, existem algumas pontes aqui pré-definidas. Nesse sentido, a ponte do nosso projeto que foi confeccionada é essa aqui, ponte treliçada Pratt. Então iremos utilizar ela. Como podemos ver, o custo não sofreu variações, visto que não estão inclusos as treliças de aço presentes na ponte. Então, apertamos agora Next. Agora, o software pede para nomearmos o nosso projeto de ponte treliçada. Pode ser qualquer nome. Assim, nesse sentido, iremos colocar projeto ponte treliça. Projeto ponte treliça. E apertamos Next. Aqui ele define as futuras etapas para a construção da nossa ponte treliçada, dizendo que já finalizamos essa etapa de configuração e agora partimos para a confecção da nossa ponte propriamente dita e das nossas futuras iterações. Temos aqui o custo geral da nossa ponte, de acordo com as especificações descritas anteriormente, e apertamos agora Finish. A partir disso, abre-se a nossa prancheta de desenhos com as diversas ferramentas. Ademais, as principais ferramentas visualizadas aqui, nós temos essa que é o nó, ou seja, a junta de ligação ou também a articulação que iremos colocar nessas junções, nessas articulações aqui, pressionando o mouse. Temos também nosso membro da treliça, que a gente vai colocar posteriormente aqui com o auxílio do membro. Temos o nosso cursor normal do mouse, temos a nossa borracha para caso queiramos apagar ou se houver algum erro posterior. Então essas são as ferramentas básicas que serão utilizadas no decorrer desse vídeo, nesse software. Agora o nosso primeiro passo vai ser colocarmos as juntas ou articulações na nossa ponte. Nesse sentido, escolhemos essa ferramenta, colocação das juntas, e iremos preencher esses círculozinhos que estão em branco, apertando o botão esquerdo do mouse. Clicamos. Esse é o cursor. Aqui embaixo, como vocês podem ver, clicando, mesmo que cliquemos, eles não vão colocar nada, não vai se colocar nada, não vai se colocar articulações embaixo, visto que essa parte inferior já está presa, já está pré-moldada, pré-fabricada, de acordo com as especificações que foram relatadas na nossa ponte, posto que temos aqui dois pilares e não há necessidade de articulações nessas partes, somente nas partes superiores. Iremos agora definir as propriedades dos nossos membros e iniciar o desenho dos nossos membros da treliça, acompanha a treliça. Para tanto, temos que primeiramente escolher o tipo de material, o formato da barra que iremos utilizar, que será o nosso membro, e o tamanho desta. Nesse sentido, temos três tipos de materiais a serem escolhidos. O aço carbono, essa liga metálica, denominada de HSLA, e o aço temperado. Especificamente para esse projeto, iremos utilizar o aço carbono. O formato do nosso membro, ou seja, da nossa barra, temos dois tipos também a serem escolhidos, que é a barra sólida e o tubo oco. Para tanto, nesse projeto especificamente estamos utilizando a barra sólida com o tamanho de 120 por 120, mas existem vários outros tamanhos pré-estabelecidos que podem ser escolhidos de acordo com o seu projeto, com a sua ponte treliçada.
A partir dessas definições, iremos partir para a criação dos nossos membros, ou seja, nossas barras, de acordo com as especificações que fizemos aqui. Para tanto, selecionamos essa ferramenta, que é o membro, e agora, nota-se que o cursor do mouse ele mudou. Então isso retrata que já podemos dar início ao desenho dos nossos membros. Para tanto, pressionamos com o botão esquerdo do mouse aqui, e arrastamos até a outra junta. Assim é criado o nosso primeiro membro, sempre pressionando e arrastando para criar os demais membros. Sequencialmente, para agilizarmos a colocação dos nossos membros, tanto na parte inferior quanto na parte superior, podemos só pressionar e já ir arrastando que eles completam. Ou seja, a gente tem no total 6 membros, o que é interessante, visto que o próprio programa já vai nomeando os membros de acordo com a ordem de colocação destes. Então agora partimos para a colocação dos membros superiores, que eles também já adicionam, ou seja, adicionamos mais 4 membros. No total temos 10 membros, 6 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros na parte inferior e 1, 2, 3, 4 membros na parte superior, totalizando 10 membros. Agora partimos para a colocação dos membros na forma na diagonal, ou seja, do mesmo modo, selecionamos e arrastamos, selecionamos e arrastamos. Ou seja, a ordem que escolhemos, a ordem que estamos colocando os membros é a ordem que eles aparecem, é aqui. Selecionamos e arrastamos. Totalizando 21 membros. Agora que o nosso modelo estrutural está concluído, temos um pequeno problema, visto que não temos como saber se essa treliça é forte o bastante para aguentar as cargas que foram especificadas, ou seja, as cargas que serão aplicadas à ponta treliçada, até que realizemos os devidos testes, ou seja, a devida análise estrutural, avaliando assim a segurança de cada membro que foi colocado, que foi fixado. Nesse sentido, esses cálculos poderiam ser muito bem feitos manualmente. Contudo, isso levaria muito tempo e impossibilitaria a otimização do nosso projeto. Nesse sentido, para avaliarmos a nossa ponte, ou seja, o modelo estrutural foi construído, há necessidade de testes. Visualizando se esta está apta para a construção ou não, ou se ainda deverão ser feitas algumas alterações. Desse modo, para se realizar esses testes especificamente, visualizamos na barra de ferramentas do nosso software a palavra teste. Dentro dessa existe alguns outros testes e existe o load test. O load test é o que será utilizado para realizarmos o nosso teste, na nossa ponte. Nesse sentido, ao clicarmos em load test, irá aparecer uma animação tridimensional da nossa ponte, bem como o entorno a qual ela está inserida. Posteriormente, irá passar um caminhão, irá surgir um caminhão, de acordo com as configurações pré-selecionadas, onde selecionamos a carga a qual o caminhão submeterá a nossa ponte, seja de 480 kN, se eu não me engano. Desse modo, será feita uma simulação onde todos os membros dessa ponte irão sofrer as solicitações, ou seja, serão forçados ao extremo a partir da carga que irá passar, que é o peso do próprio caminhão, que irá gerar esforços nos próprios membros, solicitações nos membros, já que temos uma situação real sendo simulada, né? Esse caminhão simula solicitações geradas a partir da aplicação de forças nos membros, ou seja, simula os esforços que estão sendo causados nos 21 membros, ou seja, nos membros que a gente colocou anteriormente. Então, simula o que está acontecendo nesses membros a partir da passagem do caminhão. Agora, dando início ao nosso teste,
Apertamos. E aqui vai aparecer a nossa animação. Quando o caminhão começa a sua trajetória, visualizamos que a ponte, por sua vez, não resistiu. Especificamente, esse membro aqui, que está com coloração muito vermelha, dobrou assim que o caminhão passou. Visualizamos também, passar novamente a animação, que a ponte estava resistindo ao seu peso próprio. Contudo, como o caminhão passou, ela não veio a resistir. Na continuidade, observe que os membros em vermelho estão sofrendo compressão, ou seja, esse daqui está sofrendo uma compressão muito grande em relação aos outros membros que estão em um vermelho mais claro. Se esses membros que estão em azul bem claro, estão sofrendo uma tração, só que muito pouca, visto que quanto mais forte for a cor, mais tracionado, mais comprimido vai estar o membro, a solitação que o membro. Observamos que temos que fazer alterações nessa ponte para que ela venha resistir ao nosso teste de carga, nosso teste da passagem do nosso caminhão, visto que ela não resistiu ao primeiro teste. Para tanto, visualizamos o status relatado do nosso programa, o qual diz que o nosso design falhou no último teste. Assim, voltamos para o nosso planche de desenho e vamos fazer algumas modificações, alterações para que o teste venha a ser completamente aceitável. Então, drawing board. No mais, essa foi a nossa primeira iteração, ou seja, o nosso primeiro teste sem nenhuma modificação, apenas com o layout original que criamos. Essa tabela apresenta a relação entre força e resistência para cada uma tanto na compressão quanto para tensão, ou seja, esses coeficientes aqui. A partir dos resultados obtidos a partir da passagem do caminhão na nossa ponte, gerando os esforços e as solicitações nos membros. Nesse sentido, observa-se aqui que dos membros estão destacados na cor vermelho brilhante, ou seja, o membro 11 e o membro 12, visto que eles falharam em relação à compressão, de acordo com esses coeficientes que estão destacados. Assim, o coeficiente relaciona, como eu já havia dito, a força e a resistência. Nesse sentido, para os membros 11 e 12, esse coeficiente está acima de 1, especificamente 1,37 cada um. Ou seja, esses membros estão inseguros em compressão. Todas as vezes que um dos membros, por sua vez, vier apresentar um coeficiente superior a 1 ou estiver marcado de acordo com essas cores, pode ser tanto para compressão quanto para tensão, quer dizer que esse membro está inseguro. Então, existem algumas maneiras de reverter tal problemática. Visto que esses coeficientes acima de 1 relatam que a força interna, ou seja, os esforços internos gerados nesse membro é maior do que a própria resistência à compressão ou atração que ele possui, correspondente a ele. Assim, ambos os membros devem ser reforçados para darmos continuidade à concepção da nossa ponte e torná-la bem sucedida. Para tanto, existem várias maneiras possíveis para fortalecermos os nossos dois membros. Podemos usar um material mais forte, aumentar o tamanho do membro ou torná-lo mais curto. Vai depender da sua escolha. Dentre essas possibilidades, essas três possibilidades, a melhor seria aumentar o tamanho do membro, inicialmente, aumentando assim a área da seção transversal deste. Para isso, selecionamos o membro. Primeiro vamos começar com o membro 11 e vamos aqui aumentar a sua área, já que é uma barra que tem a seção quadrangular. Iremos aumentar de 120 por 120 para 130 por 130. Só necessitamos
aumentar aqui, a gente poderia também selecionar aqui, mas a gente modifica aqui que ele aumenta para o próximo tamanho que queiramos. Selecionamos agora Shield Member e fazemos a mesmas alterações iniciais. Aumentamos também para 130. 130 por 130, área da seção transversal. A partir dessas modificações, vejamos que aqui os valores ficaram mais claros, porque esses não são os valores reais de acordo com a iteração 1. Agora partimos para a iteração 2, ou seja, iremos aplicar o teste novamente, load test, e ver os resultados obtidos. Nosso caminhão passando. Desse modo, visualizamos que o caminhão passou completamente, ou seja, para que a ponte seja aprovada, o caminhão tem que passar somente uma vez e não acontecer a ponte não cair pelo seu peso próprio, tanto pelo caminhão. E isso não aconteceu a partir das nossas modificações. Ou seja, o status aqui, visualizando o status. O design, o nosso design de ponte, ele passou no teste. Visualizamos também que a partir do momento que o caminhão vai passando, os membros que nesse caso estão sofrendo compressão vão se tornando com a coloração mais viva, mais vermelho. Pode olhar, parando aqui para vocês visualizarem melhor. Então, mostra a atuação da força aplicada aos membros a partir da passagem do caminhão. A partir disso, voltamos para a nossa prancheta de desenhos e observamos que as nossas duas barras anteriores, que estavam com coeficiente de 1,37 em ambas, passaram e se tornaram 1. Seu coeficiente, ou seja, a relação entre a força e a resistência na compressão, especificamente, se tornou 1, que é o limite estimado para esse coeficiente. A partir disso, ele já se torna crítico. E aqui visualizamos também que ele está crítico. Ademais, para o nosso exemplo, iremos continuar com esse coeficiente e posteriormente faremos algumas modificações. Nesse sentido, podemos observar também, de acordo com o software, o preço, ou seja, o valor correspondente à nossa ponte do jeito que ela está aqui, com esses valores aqui. Que seria, se fôssemos fazer essa ponte, seria de 237.370 dólares, aproximadamente, de acordo com os valores reais, os valores mais atuais de mercado. Cabe ressaltar, fator preço é um fator primordial num projeto de engenharia, é um dos fatores primordiais no projeto de engenharia. Nesse sentido, para a nossa ponte especificamente, tentaremos, através de várias iterações, fizemos somente 2 iterações até agora, tentaremos, através das iterações, reduzir o custo da nossa ponte, mantendo os nossos coeficientes, ou seja, mantendo a ponte adequada no que se refere à compressão e à tensão dos membros, que os membros aguentam as solicitações que nós iremos colocar, que é o próprio caminhão. Então esse será o ponto-chave do nosso projeto. Queremos fazer no decorrer desse vídeo. Ou seja, se quiséssemos, a nossa ponte estaria pronta desse modo, já que ela aguentou as solicitações a ela impostas. Mas, como eu disse, nós temos que reduzir, ou seja, otimizar o custo da nossa ponte. Conforme relatado, temos que otimizar o custo da nossa ponte. Para isso, podemos fazer modificações nas propriedades dos membros. Assim, podemos modificar o seu material, o formato do nosso membro, que vai modificar a seção transversal, e o tamanho também, aqui. Essas 3 caixas, podemos modificar as propriedades dos nossos membros. Nesse sentido, vamos iniciar com as nossas modificações. Para tanto, vamos iniciar com as modificações dos membros que sofreram compressão. Para isso, clicamos aqui
compressão, eles colocam os membros na ordem crescente da relação de força e resistência, e apertando de novo vai colocar os membros na ordem decrescente. Nesse sentido, vamos, visando a otimização do nosso custo, iremos fazer algumas modificações. Inicialmente, vamos modificar a seção transversal dos nossos membros, ou seja, vamos modificar as barras pelos tubos ocos para os membros que sofreram somente compressão, ou seja, sofreram somente compressão e não sofreram tração, como a gente pode observar de acordo com os coeficientes e a relação de força-resistência. Agora, por que fazer essa modificação? De acordo com alguns testes realizados numa ponta de papel que foi feita, que tem essa mesma configuração, observou-se que os tubos ocos são muito mais eficientes do que as barras sólidas no que se refere propriamente à compressão, ou seja, um tubo oco tem uma resistência à compressão significativamente maior do que a barra sólida, utilizando-se uma mesma quantidade de material. Então vamos lá fazer essas modificações. Apertamos a tecla Ctrl para que possamos selecionar mais de uma barra. Vemos aqui, ao ser selecionada, também ela mostra aqui a barra. Então selecionamos as barras, membros 11, 12, 9, 8, 10 e 7, de acordo com a relação força-resistência que estamos observando aqui os coeficientes, e iremos modificar para todos a forma da seção, ou seja, iremos colocar tubos ocos no lugar das barras. Observamos o que? Observamos que houve uma redução significativa no custo dessa nossa ponte. Contudo, não realizamos os testes de carga, conforme foi realizado anteriormente, o que deve ser feito para visualizar os novos coeficientes a partir dessa modificação. Realizando o teste da terceira iteração, clicamos em Load Test e observamos o quê? Que a ponte não resistiu nem ao seu peso próprio, quanto mais à carga do caminhão. Ou seja, o design falhou no último teste. Voltamos novamente para o nosso teste, para a nossa prancheta. Que era de se esperar, já que de acordo, só tinha aqui tubos ocos. Ele não iria aguentar nem o próprio peso da própria ponta, peso próprio. Observamos também os coeficientes, o quão elevados eles ficaram. A relação força e resistência na compressão. Todos se elevaram a partir das modificações. Então temos que fazer novas alterações continuamente. Outra modificação que podemos fazer se dá no comprimento do membro, ou seja, comprimento da seção do membro. Que alguns aqui estão variando entre 120 e 130 milímetros de comprimento. Nesse sentido, podemos fazer a modificação e aumentar. Vamos modificar todos, já estão selecionados, vamos modificar para 180 por exemplo, milímetros. Selecionando, vamos fazer um novo teste. Para isso, observamos também que poderíamos colocar outros tamanhos diferenciados. E agora vamos para mais uma interação. Nós temos aí Run Test. Vamos ver o que vai acontecer. Ela aguentou o seu peso próprio, inicialmente, mas não aguentou a nossa carga, nosso teste de carga com o caminhão. Voltamos novamente para nosso prancheta. Mesmo havendo um aumento de preço em relação às duas interações, a partir da modificação do tamanho nosso tubo, temos que fazer mais uma modificação, e aqui ela não suportou a carga a ela picada. Vamos modificar para, por exemplo, 200. Lembra de selecionar novamente, esqueci de selecionar. Modificar tudo de uma só vez para eliminar as instruções. Vamos colocar 200 por 200 milímetros
Atenção, vamos para o nosso teste agora. Tem que ser o suportou o seu próprio peso, e agora nosso caminhão passou. Quer dizer que o estado, nosso design foi aprovado no teste. Voltamos agora para o desenho e observamos os nossos coeficientes de segurança, o que se refere à compressão, relação força e resistência. Vemos aqui que todos estão abaixo de 1. Acima de 1 é o seu ponto crítico, já não ia ser recusado, para isso ia dar falha no teste, se algum deles estivesse acima de 1. E o nosso custo passou para $228.116 aproximadamente. Comparando com o nosso custo inicial, houve uma redução significativa até. Significativa com a aprovação da ponte, em comparação inicial. Dentro do observado, pense que essa redução foi de aproximadamente 4%, ou seja, passou de $217 mil aproximadamente para $218 mil, que é uma redução significativa no contexto de uma ponte que vale milhões, milhares de dólares. Um projeto realmente grande é uma redução muito significativa, mas podemos otimizar ainda mais os nossos custos. Agora vamos tentar minimizar ainda mais os nossos custos. Para tanto, vamos visualizar as barras que sofreram tanto tração quanto compressão. São a barra 20, a barra 20, 18, 14 e 15. Tanto tração quanto compressão. Agora vamos também modificar a seção delas, ou seja, transformar a seção transversal delas, transformando de barras para tubos, como fizemos anteriormente. Vamos aqui, tubos. Houve uma redução nos custos. Aqui, ó, barra sólida 228 mil e tubo oco 214 mil. Agora vamos visualizar se essas modificações irão trazer melhorias para a nossa ponte, tanto nos custos quanto se ela permanecerá estável através do nosso teste, peso próprio, ela aguentou. Vamos olhar agora o teste de carga, também aguentou o nosso teste de carga. Agora então quer dizer que as nossas modificações otimizaram o nosso custo, bem como os nossos coeficientes permaneceram menores que 1 e a ponte permaneceu intacta, ou seja, permaneceu estável. Posteriormente vamos tentar diminuir ainda mais o nosso custo. Como é que a gente faz isso? Agora vamos partir para a diminuição do tamanho desses tubos aqui. Vamos diminuí-los, visto que diminuindo esse tamanho iremos também diminuir o nosso custo, de acordo com o material que é gasto. Cabe ressaltar que nem sempre fazendo isso a ponte permanecerá estável, mas só através das interações a gente pode saber isso. Já estão todos selecionados, agora vamos diminuir, pode ser tanto aqui quanto aqui, vamos diminuir para 110 e realizamos mais um novo teste. Viram que o preço também sofreu um decréscimo para o nosso load test novamente. Aguentou o peso próprio, vamos ver se ele aguenta. Não. A ponte entrou em colapso, como é dito. Observamos que houve uma quebra aqui dessa ponte. Visualizando novamente, parte em azul claro refere-se à tração, e parte em vermelho claro refere-se à compressão. Quando o nosso caminhão passa, observe o quão tracionada estava essa barra e o quão comprimidas estavam estas outras.
Então a nossa ponte não passou no teste a partir das modificações. Voltamos para o mesmo trecheiro. E agora a gente observa que os membros que sofreram falhas foram os membros 18 e 20. 18 e 20. A partir dos nossos coeficientes que ultrapassaram 1. Então o que é que a gente faz? A gente volta ao nosso tamanho original somente para esses dois, e os outros dois que não foram tão atingidos assim, o coeficiente não passou de 1, a gente deixa como estão. Lá. Vamos aumentar novamente o tamanho da nossa seção transversal. Aumentando 120 para 120. O custo também houve um acréscimo, que é de se esperar, e agora vamos testá-los. Observamos que houve uma aprovação e o caminhão e a ponta resistiu ao teste de carga. Voltamos para o nosso, que houve uma redução nos dois que efetuamos as modificações, houve a redução do coeficiente. Então observamos que os nossos membros anteriormente não resistiram à modificação da seção, mas esses dois aqui resistiram sim à modificação desta. Então vamos reduzir ainda mais o tamanho dessa seção de ambos. De 110 vamos reduzir para 100, por exemplo. Vamos reduzindo o custo, é claro, pouco, mas é significativo. E vamos partir para mais um teste. O caminhão novamente passou a poder resistir ao teste de carga, reduzindo também o nosso custo. Esqueci de observar que tem esse outro membro que também pode ser modificado, visto que ele não está sofrendo nem compressão nem tração nesse sentido. Então vamos modificar e tentar reduzir um pouco o custo. Modificar de barra para tubo, que era para ter sido feito anteriormente. Modificar também o tamanho da seção para 100, por exemplo. Reduzir V. Esse sim passou mais uma vez no teste de carga. Já diminuiu um pouco os nossos custos. 111 mil, 114 mil. Olha a redução, também a redução. Já que deu certo, vamos continuar diminuindo, tentando diminuir o tamanho da seção. De 100 vamos reduzir para 90, por exemplo. Reduzir os custos, fazer um novo teste. Não deu certo. Houve a flambagem desse membro. Vamos voltar a observar os coeficientes. Então, observamos que os membros 14 e 15, após as modificações, tiveram seus coeficientes elevados, tanto da compressão como da tensão, tração, força e resistência. Já o membro 19 não. Os coeficientes dele estão o da tensão é 0 e o da compressão é 0,02, extremamente baixo. Então o que a gente pode fazer? Vamos elevar novamente o tamanho desses dois membros, os quais têm seus coeficientes elevados. Vamos voltar. E o nosso membro 19, por sua vez, vamos reduzir ainda mais o tamanho da seção dele, para 80, por exemplo. Agora vamos fazer o nosso mais um teste. E a ponte não entrou em colapso. Não colapsou. Reduzindo mais uma vez o nosso custo. Voltando para o nosso. Observamos novamente que o nosso membro ainda continua com um coeficiente extremamente baixo, o que se refere a esse entrar em ruptura. Então vamos diminuir ainda mais a seção. Vamos colocar para
60. Vamos fazer mais um teste. Novamente observamos que a ponta existia no nosso teste de carga. Se olhar os nossos coeficientes, ele aumentou um pouco, somente pouco. Então vamos diminuir mais ainda essa pressão. Vou colocar 40, por exemplo. Reduzindo os custos, como observado, vamos realizar mais um teste. Observamos que houve um aumento na compressão, nem na compressão nem na tração. Ela ainda permanece com o vermelho claro, voltado somente para a compressão. Não tanto, mas a ponte ainda é vinculada. Podemos ainda reduzir ainda mais esse é o tamanho dessa 35 e observamos mais uma vez a ponta aguentou o teste de carga. Seguimos para nosso mesmo desenho. Houve um acréscimo, uma elevação do coeficiente relacionado à compressão. Tração permanece intacta, permanece parada. Não houve nenhuma elevação, permanece zero. Mas a compressão sim, houve uma pequena elevação, mas não que comprometesse a integridade da nossa ponte. Conseguimos reduzir o custo. Agora, como a nossa ponte já existia, vamos tentar reduzir um pouco mais o tamanho da nossa barra. 30. Load test. Observamos que esse coeficiente, quando foi o alerta do software, alertando que o membro encontra-se muito fino, o que venha a ser prejudicial na confecção da nossa ponte. Modificando, ele já dá o alerta, nosso coeficiente já se eleva, já está superior a 1. Então o que é que a gente faz? Ele dá alerta do programa, a gente já reduz nosso coeficiente para o anterior, que era 35, permanecendo como estava a nossa ponte. Efetuando assim novamente o nosso teste anterior, que vai dar positivo a ponte, visto que já foi feito anteriormente. Na outra iteração, voltamos para a nossa tabela. Temos aqui esses valores e o nosso valor anterior ultrapassou o presente, que dá um alerta a nossa programa, o software, ele já dá o alerta. Que aqui slenderness se refere-se à finura, ou seja, o modo de finura da nosso membro. Quão delgado ele se encontra, quão estreito, fino ele se encontra. Dentro do exposto, observamos que os membros que sofrem compressão já foram otimizados. Agora nos testa os membros que sofrem tração para observarmos o que podemos fazer para otimizar e reduzir o custo da ponte, modificando esses membros. Desse modo, observamos que os membros que sofrem tração, que são esses aqui, de acordo com a tabela, não estão sofrendo compressão, ou seja, os coeficientes de compressão são zero nesses. Para tanto, vamos selecionar esses tubos, essas barras, quer dizer, esses membros que estão sofrendo somente tração. Vamos diminuir o tamanho deles, por exemplo. Diminuir para 110, por exemplo, e vamos visualizar passou o teste de carga. Eles não sofreram modificações nos seus coeficientes de compressão e sofreram um pouco de modificação nos seus coeficientes de tração, reduzindo também o custo. Agora vamos reduzir ainda mais o tamanho deles. Realizar um novo teste.
passou. Voltamos agora para tentar reduzir um pouco mais ainda o tamanho desses e visualizar os resultados. Passou novamente. Embora observemos as solicitações aqui nesses membros. Tração, houve um aumento na solicitações referente à tração nesses membros aqui. Mesmo assim, conseguimos reduzir ainda mais os custos para R$ 192.514. Em comparação à nossa iteração original, nosso valor original, reduzimos de $237.000 para $192.000, que é uma redução extremamente grande e significativa. Então, temos a possibilidade de reduzir ainda mais o tamanho desses nossos membros. Seleciono novamente. De 90 vamos agora diminuir para 70, por exemplo. E realizar mais um teste. O ponto entrou em colapso. Então temos que fazer alterações. Desfazer as nossas alterações. Vamos aumentar, né? Vamos aumentar para 75 e observar o que vai acontecer. O ponto não entrou em colapso, mas esses membros possivelmente iremos observar na tabela que sofreram um acréscimo nos seus coeficientes de tração, de acordo com a visualização das cores, a intensidade dessas cores, do azul. Como era de se esperar, houve uma elevação nos seus coeficientes. Desse modo, observamos que existem dois deles, dentre os modificados, que estão quase perto do ponto crítico que é 1. Agora vamos deixar eles dois de lado, já que eles estão quase perto do seu ponto crítico, e vamos dar enfoque ao restante, tentando assim diminuir um pouco mais, somente eles. Diminuir de 75 para 70. Vamos observar o que vai acontecer. Embora a solicitação de tração foi extremamente grande, a ponte resistiu ao teste. Vamos tentar agora diminuir um pouco mais esses membros. Contudo, esses dois membros, o membro 13 e o membro 17, já se tornaram elevados no que diz respeito à sua finura, ou seja, se tornaram muito finos, muito delgados. E o software já dá o alerta nesse sentido. Então, podemos observar que temos que retornar ao tamanho anterior para esses dois membros. E o restante continua com as nossas modificações, só que temos que fazer mais uma vez o load test, observando o que vai acontecer. A ponte resistiu ao teste de carga e olha o nosso valor que continua a diminuir. Animação mais lenta, aqui vai diminuindo a velocidade da animação, da passagem do nosso caminhão. Aqui a gente pode modificar as cores, entre outros fatores. O próprio caminhão pode desaparecer, os próprios apoios, pilares, o fundo, e aqui a velocidade do caminhão, 30 km por hora, podemos diminuir, bem lento e observando. Vou deixar como estava. Voltamos e observamos os nossos coeficientes. Houve uma elevação de alguns deles, que era de se esperar. Diante do exposto, observamos que os membros 1, 2
5, 6, 17 e 21 passaram o nosso último teste, o qual diminuímos o tamanho da seção dele. Então vamos diminuir ainda mais para visualizar se eles aguentam essa modificação, visto que os coeficientes deles, em alguns deles já estão muito elevados, 0,78 em 4 deles, e outros não, nem tanto. Então vamos diminuir ainda mais a nossa tamanho da seção e visualizar o ocorrido. Já observamos que quando o caminhão passa, há uma forte característica da tração, ou seja, o azul aqui se torna bem vivo na parte inferior da nossa ponte, ou seja, quer dizer que esses membros estão extremamente tracionados, que a gente vai visualizar nos coeficientes, que eles se elevaram possivelmente, mas houve uma redução do custo e a nossa ponte suportou nossos testes, mais um teste. Como observamos, eles passaram de 0,78 para 0,91, esses 4, e eles passaram de 0,42 para 0,49, uma pequena elevação nesses, mas uma grande elevação nesses, já perto do nosso ponto crítico, que é o 1. Vamos tentar agora diminuir ainda mais nosso tamanho. Vem aqui, coloca 55 ou aperta aqui. Redução no custo, contudo vamos visualizar mais um teste. Não foi dessa vez, a ponta entrou em colapso. Vamos retornar ao nosso tamanho inicial, nosso tamanho anterior. Aumentando para 60. Mesma interação vai passar, visto que já foi feito anteriormente. Esse colapso anterior já era de ser esperado, visto que os nossos membros estão quase perto do ponto crítico. Esses 4 membros, 0,91. Então, essa ruptura já era de se esperar. Agora vamos tentar diminuir ainda mais o membro 17 e 21. Visto que eles estão com os coeficientes ainda baixos. No que se refere à tração. Tensão. Nesse sentido, vamos tentar diminuir um pouco. 55. Tentar ainda mais 50. Vamos visualizar o teste. Passou no teste. Vamos tentar diminuir ainda mais. Podemos aqui. Opa, já deu um problema aqui, visto que ele está muito fino, ou seja, muito delgado. Então o programa já acusou. Então vamos voltar ao nosso tamanho original. Então observamos que o preço da nossa ponta está em 183.306 dólares. Então ainda podemos diminuir ainda mais esse preço. De que forma? Clicamos aqui então no tamanho, size, observa-se que temos tamanhos diferenciados para os membros da nossa treliça. Temos quais tamanhos? Temos esse 200, 120, 100, 75, 70, 60, 50 e 35, ou seja, 8 tamanhos diferentes. Então, podemos fazer que esses tamanhos se tornem iguais, o que vem a diminuir os custos para a empresa que a gente vai solicitar, visto que eles não têm que fazer moldes diferentes para confeccionar tais membros, que já vai reduzir ainda mais os nossos custos. Isso se dá pelo fato de que membros, quando vamos fabricar membros em série, sai mais viável fabricarmos de um só tamanho do que tamanhos diferenciados, como eu acabei de ressaltar, visto que tem-se que serem feitas formas diferenciadas para tais membros, o que vai gerar mais gastos através da confecção dessas formas e mais maquinário diferenciado para isso, elevando assim os custos. Desse modo, tem-se que encomenda a fabricação e montagem de todos esses membros de tamanhos diferentes, bem como suas conexões, articulações, enfim, seriam um desafio simultâneo tanto para
a própria fábrica quanto para o próprio construtor. Ou seja, é uma relação direta entre o peso de um determinado membro e a normalização, ou seja, a padronização desses membros. E isso é um desafio. E esse desafio é que o construtor tem, projetista, por sua vez, tem encontrar o equilíbrio entre a normalização e o peso da própria estrutura. E é isso que vamos visualizar nas próximas iterações. Tentar otimizar de acordo com esses fatores. Para isso, inicialmente temos que entender como funciona a tabela de preços, ou seja, como funciona o custo, como é calculado o custo nesse software. Nesse sentido, temos uma ferramenta específica para isso. Vamos aqui em Report e Cost Calculations. E vamos visualizar como é calculado o custo para os diversos membros, para as conexões, para as escavações, que foram feitas na nossa ponte. Nesse sentido, tem-se que, referente ao custo dos materiais, ou seja, os materiais que formam os nossos membros, temos o que? Temos a barra sólida, que do material aço carbono. Quanto custa ela? Então, uma barra sólida, por exemplo, o total de barras sólidas totalizam 1.397,6 kg. Ou seja, 1 kg, de acordo com os dados mais atuais disponíveis no software, está custando 4,5 dólares. Ou seja, 4,5 dólares por quilo. O que totaliza, nesse sentido, 12.578 dólares. Para tanto, por que esse valor multiplicado por 2? Visto que temos dois lados da nossa treliça, ou seja, a nossa ponta é composta por duas laterais iguais a essa na nossa treliça. Nesse sentido, multiplicamos duas laterais com as mesmas configurações, com os mesmos membros. Por isso, multiplicamos por 2. Continuamente, calcula também o valor dos tubos ocos, feitos também com o mesmo material das barras sólidas. Contudo, temos 1.978,4 kg referente aos tubos ocos, e o preço dos tubos ocos é maior do que o preço das próprias barras sólidas. Sempre multiplicando por 2, porque temos dois lados da nossa treliça. Continuamente, temos o custo também das conexões, ou seja, das juntas, das articulações. Ou seja, temos 12 juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juntas. E cada junta custa 500 dólares por junta. Multiplicamos por 2 também, visto que temos dois lados semelhantes, dois lados iguais na nossa ponte, na nossa ponte treliçada, que totalizou 12 mil dólares. Temos também o custo de cada barra que a gente tem, cada membro que a gente tem, barra ou seja ele barra, seja ele tubo, cada membro que a gente tem presente na nossa treliça, nosso lado da nossa treliça. Então, cada uma dessas custa mil dólares. Nesse sentido, tem-se que levar em conta também o preço de cada membro é definido pela combinação do material, da seção transversal e do tamanho, o que vai influenciar diretamente no preço dos nossos membros. Temos também os custos adicionais, ou seja, nosso projeto inicial dado pelo programa, ele dá 44 metros de vão, 24 metros a elevação, que não necessitava necessariamente da escavação que a gente fez, de acordo com essa figura aqui. Para tanto, nós optamos pela elevação de 4 metros, o que gerou, consequentemente, a escavação dessa parte aqui para podermos fazer a nossa ponte. Tem também o custo do deck, ou seja, da plataforma onde passa os carros, passam os caminhões pela ponte, totalizando 31.800 dólares. E o custo da escavação, ou seja, é $1 por metro cúbico. Como temos 85 metros cúbicos, isso totalizou um custo muito elevado de 85 mil dólares. Temos também o custo dos próprios pilares,
totalizando $9.000. Os custos do pier, que não colocamos nem nos cabos de ancoragem. Se tivéssemos colocados, esse custo consequentemente iria se elevar. E esse é o valor até agora, até o momento do total da nossa construção da nossa ponte. Nesse sentido, o custo total é dado pela soma de todos esses que eu acabei de citar anteriormente. Custo material, custo das conexões, que é dado pelo C, custo do produto, de cada membro, e o custo do local a ser implementada a ponte, onde a ponte vai ficar e os custos adicionais que iremos ter com ela, para poder construir no local que queiramos. Agora vamos iniciar fazendo algumas modificações para tentar minimizar ainda mais nosso custo. Vamos dar início visualizando essas duas barras aqui. Esse número 17 foi dividido. Vamos fazer algumas modificações nele. O coeficiente dele está as barras não muito alto. Então vamos aumentar o tamanho dele para visualizar a modificação do preço que vai haver. Aumentando o tamanho, houve também um aumento no preço. Já diminuiu. Observamos que está havendo uma diminuição no preço a partir do momento que estamos aumentando o tamanho das nossas barras. Isso não vai interferir no nosso coeficiente, porque já que estamos aumentando, ele consequentemente irá possivelmente diminuir. Para isso, vamos visualizar um teste só para confirmar isso. Agora voltamos novamente para a nossa prancheta. Vamos aumentar ainda mais e observar a modificação do custo. Aumentou o preço. Então as modificações não diminuíram nosso preço. Vamos deixar como a gente estava, com 60, vamos 60. Agora vamos continuar mexendo nas barras verticais. Já mexemos nos membros 21 e 17, agora vamos fazer algumas modificações nesse membro 19. Vamos aumentar o tamanho dele também para visualizarmos se vai uma redução nos custos. Estamos observando ao aumentarmos o tamanho, observando um aumento nos custos também. Então vamos tentar outra modificação. Vamos modificar a forma da seção transversal dele. De tubo oco vamos colocar para barra sólida. Barra sólida com esse tamanho, ela já ultrapassa o coeficiente devido que ficou muito fina. Então vamos aumentar o tamanho. 40, 45, 50 por 50. Vamos fazer um teste nesse sentido. Cabe ressaltar que não houve a redução nos custos. Então vamos aumentar mais. 182.000, 182.000 e vamos reduzir, como vocês podem ver em comparação anterior, mas vamos testar para observar o que vai acontecer. O caminhão passou, então conseguimos reduzir mais um pouco os nossos custos. Agora vamos fazer modificações nas barras, nessas barras aqui diagonais, e observar se há uma redução
ao aumentarmos o seu tamanho. Não há uma redução. Essa outra na diagonal, a mesma coisa. Aumentamos o tamanho. Não houve redução. Então vamos manter como estava. Vamos agora para tentar modificar esses tubos aqui. Temos os tubos nas verticais. Na vertical. Vamos agora aumentar a área o seu tamanho. E observar que há uma redução. Agora vamos fazer uma análise, já que não houve nenhuma redução a partir dessas modificações, nesses dois outros tubos. Vamos tentar aumentar um pouco o seu tamanho e observar se há uma redução no preço. Houve uma redução no preço a partir do momento que aumentamos para 120 por 120. Se aumentarmos mais um pouco, não há redução no preço. Então, mantendo 120 por 120, vamos fazer mais um teste e observar se a ponte continua aguentando as solicitações. Continua. Então, já diminuímos ainda mais nosso preço. Diminuímos para 182.840 dólares para 182.772 dólares. Fazendo mais algumas observações, vamos visualizar se essas barras aqui, ao mudarmos o seu tamanho também, há alguma interferência no valor do preço. Se aumentarmos, o preço vai se elevar. Vamos manter como está. Se o preço não continua sendo reduzido. Ó, aumentando, aumenta o preço, diminui para 55. Contudo, vamos visualizar se essa alteração vai ser suficiente para que nossa ponte aguente. Se não, vamos voltar ao que como estava. Vamos fazendo algum. Podemos observar que houve a redução do preço, do custo, mas não houve a nossa ponte entrou em colapso. Então vamos voltar ao que estava antes, que era 60. Voltando ao nosso preço anterior. Observamos o quão solicitada, o quão tracionadas estão essas barras de baixo. Então temos que visualizar outras formas de modificações. Observar também se, ao modificarmos essas duas barras aqui de 75, vamos observar se vai haver alguma alteração no preço. O preço ficou elevado. Diminuímos. Diminuir um pouco mais. Para saber se vai aguentar as solicitações impostas a ela. Vamos observar, fazer um teste. Senão a gente volta novamente para 75. E aí a ponte rompeu. Então vamos voltar para a nossa. Observamos que os coeficientes relacionados à tração ficaram acima de 1. O que aconteceu? Então voltamos para o normal. Era o preço anterior. Agora iremos efetuar modificações diferenciadas, ou seja, vamos começar a mexer nos materiais dos nossos membros.
Agora vamos iniciar as modificações nos materiais. Primeiramente vamos iniciar com as nossas barras. Vamos modificar de duas em duas para ver se há alguma redução no nosso preço. Vamos modificar essa. Tem três tipos de materiais, vamos modificar para o segundo, que é a liga de aço HSLA. Modificar. Houve um aumento de custo. Contudo, como estamos colocando um material mais resistente, podemos assim também diminuir o tamanho das nossas barras. Vamos agora modificar essas outras duas também. Há também aumento de custo. Então, como podemos observar, fazendo o teste nessas barras, não vai haver nenhuma alteração no resultado deste. Voltamos agora e modificamos mais essas duas barras. Então estamos iniciando com tamanho de 60 mm, com as barras de 60 mm. Vamos modificar novamente. De novo observando. Não há nenhuma alteração. E agora vamos modificar essas outras três barras para o mesmo material. Como previamente sabemos, não vai haver nenhuma alteração a partir do nosso teste. Nesse sentido, agora como já modificamos nosso material, para um material mais resistente, vamos agora diminuir o tamanho destes. Vamos começar somente com 2 para visualizar se há uma redução no preço. Nesse sentido, aumento do preço somente com 2. Mas vamos visualizar o nosso teste. Passou. Então, vamos continuar diminuindo o tamanho dos demais para 55. Como podemos observar, já teve uma redução no nosso preço. Contudo, a nossa ponte vai aguentar o teste. Sim. Então vamos continuar a diminuir esses últimos 3 para 55 também e ver se houve uma redução ou não no preço. Houve. Vamos visualizar. Load test. Isso. Comparando os preços, vamos olhar o preço anterior. Esse aqui estava de 182.776,676 e agora a gente conseguiu reduzir ainda mais para 182.303 aproximadamente. Agora vamos tentar diminuir mais uma vez o tamanho das nossas barras e visualizar se elas não irão se romper. Fazer tudo de uma vez agora, diminuindo para 50. Vamos efetuar o nosso teste. Como podemos observar, não houve um rompimento deste. E, como podemos visualizar, reduzimos o custo. Contudo, temos que prestar atenção que a partir dessas modificações, os coeficientes foram praticamente quase se igualaram a 1, que é o coeficiente crítico. Então temos que prestar muita atenção nesse sentido. Agora iremos observar a modificação novamente do nosso material. Para tanto, vamos modificar das mesmas barras anteriores, vamos modificar o material para o aço temperado, que possivelmente vamos observar que será mais resistente do que tanto o aço carbono quanto a nossa liga de aço HSLA. Agora vamos modificar novamente de 2 em 2.
Vamos visualizar se a nossa ponta aguenta nosso teste. Podemos observar que ela resistiu. Então vamos efetuar novamente outra modificação em mais 2 barras. Visualizando novamente nosso teste. Por fim, viemos modificar o material nas nossas outras 3 barras. Desse modo, observamos que houve uma redução em comparação ao material anterior em partes. Só que nós podemos, já que o material é mais resistente, agora nós podemos reduzir mais ainda o tamanho das nossas barras, que possivelmente irá reduzir os custos. Agora vamos tentar novamente diminuir o tamanho das nossas barras, já que modificamos o material. Todas para 45. Não foi possível, visto que o software alegou que essas estavam muito finas. Então vamos deixar novamente com o nosso tamanho e vamos ficar com esse valor de preço. Agora vamos olhar esses dois membros aqui, membro 3 e 4. Observamos que os coeficientes deles estão bastante elevados, quase próximo a 1. Vamos olhar se a modificação do material vai fazer com que haja uma redução desse coeficiente. Observamos a liga. Vamos fazer o teste. Passou. Houve sim uma redução desse coeficiente. Vamos observar agora se com o aço temperado também ocorre isso. Cai para 0,67, como podemos observar. Houve uma redução extremamente significativa. Então, o que podemos perceber é que o aço temperado está favorecendo os elementos que estão sofrendo tração. Contudo, houve um pequeno acréscimo do nosso a partir das nossas modificações. Contudo, o aço é mais resistente. Então a gente agora modificamos o material, agora vamos modificar o tamanho dos nossos membros. Vou modificar os dois ao mesmo tempo. Vamos para 70 e observar que houve uma redução nos custos. Vamos modificar ainda mais. 65. Mas será que nosso membro aguenta? Vamos voltar para 70. Visualizar o nosso teste. Será que aguenta? Aguentou. Vocês viram que houve uma modificação na coloração aqui, ou seja, o material utilizado está auxiliando a redução desses coeficientes no que se refere à tração. Então vamos reduzir ainda mais. Vamos para 60. Houve uma redução ainda maior do nosso custo. Vamos efetuar o teste. Também efetuar mais uma diminuição. Vamos para 50 agora. E observar infelizmente ela não aguentou. Então vamos voltar para 55. Ela aguentou.
Diante do exposto, vemos a queda significativa do nosso preço. Ele já está em 180.683 dólares. Vocês podem ver que é uma queda muito significativa. Agora vamos mexer nos nossos tubos, os quais estão com o mesmo material inicial, aço carbono. Visualizando especificamente esses que estão sofrendo uma grande quantidade de compressão. Vamos modificar os materiais dele e visualizar se há alguma redução no preço. Ou um aumento no preço, mas lembrando que a gente pode reduzir o tamanho. Vamos colocar o aço. E agora vamos iniciar diminuindo os tamanhos para observar o que vai acontecer. Agora vamos diminuir o tamanho destes, diminuindo de 2 em 2, visualizando as modificações. Vamos diminuir para 190, por exemplo. Observar o que vai acontecer. Existiram. Diminuir os outros 4 de uma vez só. Diminuindo. Vamos observar se a ponte vai aguentar. Está diminuindo o preço, não em comparação ao anterior. Então vamos tentar diminuir mais uma vez todos eles para 180. O preço, ó, em comparação, vamos ver se a ponte aguenta. Aguentou. E o preço, vamos comparar o preço. Houve uma redução no preço em comparação ao anterior, como vocês podem observar. Agora vamos tentar diminuir ainda mais o nosso tamanho, 180 para 170. Observar no teste, vai haver possivelmente uma ruptura. Portanto, voltamos novamente para o nosso. Observamos que o problema está relacionado a esses dois tubos, o membro 11 e o membro 12. Então vamos aumentar o tamanho destes, 180. Se der certo, vai ser uma redução significativa nos preços. Então a ponte suportou. Voltamos para a nossa prancheta. Já os demais que resistiram, agora a gente vai tentar novamente diminuir o tamanho destes. Diminuindo o preço, consequentemente. Então, vamos agora novamente. Como podemos observar, passou. Conseguimos a redução nesse sentido. Possivelmente, se formos tentar novamente a redução, vai ocorrer uma ruptura, visto que os coeficientes já estão extremamente próximos de 1. Por isso não vamos efetuar essa modificação. Vamos agora mexer com os tubos que ainda não foram modificados. Esses tubos aqui de 120 milímetros. Vamos também modificar o material deles. Colocar o aço. Houve uma elevação do custo, contudo, nós podemos diminuir seu tamanho. Vamos diminuir para 110, para 100 inicialmente, para 110. Vamos testar. Passou. Agora vamos diminuir para 100. Não vai passar, possivelmente. Houve uma ruptura. Então continuamos com o nosso membros de 110 por 110. Então, só para confirmar o nosso teste. E agora observamos que
esses os coeficientes desses membros, um está próximo de 1 e o outro não. Contudo, se formos modificar somente esses dois que não estão próximos de 1 e diminuir seu tamanho, o preço vai aumentar. Por quê? Devido àquela história que conversamos anteriormente da normalização dos produtos, de acordo com a empresa. Então vamos mantê-la em 110 e agora vamos visualizar essas duas barras. Tentar modificar também seu material. Houve um aumento, só que a gente pode também diminuir seu tamanho. Contudo, diminuir seu tamanho vai dar um erro devido a aquele fator dela estar muito delgada. Vamos voltar para onde estava. Qual foi a diferença? 178. Então, vamos manter no carbono. As duas barras. Essas duas vamos manter com o carbono. 178. O outro teste não vai porque a gente diminuiu. Então vamos aumentar. Permanecer como estava. Se colocarmos esse outro material, vai aumentar também. Então a gente não pode diminuir. Então permanece assim. Essas duas barras permanecem com o material inicial a que elas foi imposta. Dentro do exposto, opta-se por pararmos por aqui as nossas iterações. Nesse sentido, vemos que desde o início da construção da nossa ponte ela estava custando aproximadamente 236 mil dólares. E com as nossas iterações, com as nossas modificações e alterações, ela passa a custar 178 mil dólares. Ou seja, houve uma redução de 24%. Desse modo, essa sequência de interações que eu acabei de fazer não são as únicas possíveis para a nossa ponte. Tem inúmeras possibilidades que poderiam até reduzir mais o nosso custo ou até aumentar. Então isso vai depender das interações, das modificações que você vai fazer na sua ponte.